tipo de cenários, o teu comentário da volta deste assunto. Sim, é uma parlamentar que tem um histórico bastante interessante, não é? Ela vem do Partido dos Verdes, não é? Por exemplo, quando fez também aquela moção de desconfiança em 2022, agosto de 2022, quando tomava posse no Parlamento australiano, que segundo a Constituição da Austrália deve jurar fidelidade à rainha. Ela também disse que a rainha era uma colonizadora, não é? Que não poderia jurar fidelidade a ela, mas foi obrigada a fazer porque esta norma obriga que para que o parlamentar tome posse deva jurar fidelidade à rainha, fê-lo contra a sua vontade. Mas depois, um ano para ali, houve um referendo que não foi aprovado, que previa que os aborígenes, ditos cidadãos da primeira nação da Austrália, pudessem ser consultados sobre quaisquer políticas tomadas que pudessem ter uma relação direta com a sua vida. E também que na Constituição da Austrália fosse especificado, na primeira nota, a existência desses povos antes dos atuais, né, enfim, australianos, que são a maioria da população. Ou seja, é uma cidadã que, em função desta sua luta pela independência, depois não é claro se é a independência da Austrália do Reino Unido ou se é a independência dos nativos da Austrália e do Reino Unido, mas em função deste seu posicionamento, viu-se afastada do Partido dos Verdes e agora age de forma independente. Esta sua intervenção durante a visita ou durante o discurso do rei Carlos III é quase uma consequência desta sua atitude de promoção da causa não só dos aborígenes, mas também, eventualmente, também dos próprios australianos, porque existe um movimento republicano australiano que, nas suas notas, diz que 92% dos australianos são a favor da independência, e também há atores muito famosos que defendem esta causa australiana. E mesmo o atual primeiro-ministro albanês foi manifestando a intenção de realizar um segundo referendo independentista da Austrália vis-à-vis o Reino Unido. O primeiro deste congresso foi feito em 99, 54% dos cidadãos não aprovaram, mas este número eventualmente foi aumentando ao longo desse tempo e existem vários cidadãos que são a favor deste movimento independentista do Reino Unido, da Austrália, do Reino Unido. E não seria o único, porque também ao longo dessas décadas houve nações que no passado estiveram sob a monarquia britânica e se libertaram. O último caso foi Barbados em 2021, mas também há 2 semanas vimos que o Reino Unido devolveu a Ilha de Chagos às Maurícias. Ou seja, existe um lento processo de devolução das monarquias às antigas colônias ou estados que ainda têm o rei britânico como seu chefe de Estado. Agora, essas nações deverão encontrar um consenso interno sobre como, eventualmente, atingir essa soberania, porque há casos em que, sim, libertam-se da monarquia, mas depois continuam a fazer parte da Commonwealth, que é este grande agrupamento de nações antes sob o domínio colonial britânico que atinge a independência, mas depois ainda assim continuam a ter, enfim, uma espécie de relação, né, umbilical com o Reino Unido. E se não houver um consenso interno sobre isto, também poderá beliscar a luta pela conquista do Estado republicano, imaginemos da Austrália, como também de outras nações que ainda estão sobre o domínio britânico, enquanto a monarquia britânica é chefe de Estado desses Estados. Depois também a Austrália tem um quesito essencial, que a par dela, assim como o Canadá ou Nova Zelândia, no passado também houve esse assunto, por exemplo, no Zimbábue ou outros países da África Austral, foram as chamadas colônias de povoamento. Não é? Existe um grande número de cidadãos que são australianos, mas de origem europeia, que constituem a grande maioria, por exemplo, dos cidadãos da Austrália. A Austrália tem cerca de 27 milhões de habitantes e os aborígenes representam cerca de 2% da população.
se não houver o compromissos dos europeus, os cidadãos australianos de origem europeia, no interesse de se tornar independentes, esses 2% não vai conseguir obter a independência da Austrália do Reino Unido. Ou seja, é uma luta que deverá congregar várias sinergias nacionais entre os aborígenes e os que advêm dos processos do povoamento colonial, para que consigam negociar eventualmente o processo de separação com o Reino Unido. Mas é um processo que me parece ser irreversível. Mais tarde ou mais cedo, a Austrália poderá chegar a essa independência, porque, ao fim e ao cabo, enfim, é uma nação que, como dissemos, do ponto de vista dos dados estatísticos apresentados pelo movimento republicano australiano, há uma grande fatia da população que é a favor da República, e muitos até não sabem que o chefe de Estado é o rei da Inglaterra, ou do Reino Unido, no caso concreto do Restante. Daí que essa intervenção da senadora em causa não podia calhar no momento melhor, porque se ela não tivesse levantado este assunto, se calhar nem estávamos aqui a analisar esta componente, não é, da luta dos australianos pela independência. Ela é só uma voz, diga-se, das várias vozes que eventualmente têm dificuldades de levantar este assunto perante as instâncias apropriadas. Ela, como sendo aborígene, é mais fácil ser quase que a porta-voz, a porta-bandeira deste movimento republicanista dos australianos vis-à-vis o Reino Unido, que deverá seguramente decidir também não só o destino da Austrália, eventualmente também poderá chegar a vez do próprio Canadá. Também na Jamaica há este movimento republicano muito forte, que também está a lutar para a aquisição, enfim, para o nascimento de uma nação que não esteja sob o domínio da monarquia enquanto chefe do Estado. Ou seja, não é só um assunto que diz respeito à Austrália, também diz respeito a muitos outros países que estão aí nos Caraíbes, que eventualmente poderão contribuir para que possam obter essa sua independência e se governarem de forma autónoma, que não poderá significar o desligar-se completamente do Reino Unido, porque poderão manter relações cordiais, diplomáticas, econômicas, comerciais, como acontece com outras nações do mundo. Certo.